Olá, sou Heloísa Ribeiro e vamos falar agora sobre broncoespasmo e suas principais medicações. Então, o broncoespasmo é considerado o estreitamento da luz das vias aéreas, que se dá pela contração da musculatura lisa das vias aéreas e consequente edema. Existe então uma constrição reversível das vias aéreas que provoca como efeito a obstrução aérea, impedindo que o ar seja inspirado e expirado de forma fácil. E seu controle é normalmente medicamentoso, que faz com que exista um relaxamento e melhora do edema das vias aéreas. Sabe-se também que o exercício físico, a reabilitação pulmonar através da fisioterapia são fortes aliados para esse controle do broncoespasmo. Então, suas causas, como a gente pode ver, é diversa. A gente tem nessa imagem, por exemplo, a asma, rinite, alergias, urticária, eczema, dermatite, que são fatores que podem provocar. Mas exatamente eu vou colocar alguns aqui, como, por exemplo, a inflamação brônquica, que a inflamação do brônquio desencadeia o espasmo. Então, ele reage, fazendo uma constrição através do espasmo da musculatura lisa. A hiperreatividade brônquica, que é uma hiperreatividade relacionada ao sistema imunológico, que reage a causas ambientais, como, por exemplo, poeira, pólen, pelos, enfim, coisas que possuem no ambiente que podem ser inaladas. E também fármacos, algumas medicações podem provocar broncoespasmo. Também pode ser induzido pelo exercício, seu processo desencadeante ainda está sendo estudado a fundo, porém acredita-se que a reação ao processo de aumento de capacidade de exercício, sua questão imunológica ali desregulada, muitas vezes, desbalanceada, sem muito retorno adequado, e também a inalação de ar seco e frio durante a atividade que aumenta o volume pulmonar ali, que pode induzir esse broncoespasmo. E outras causas como infecções respiratórias, como uma gripe, uma pneumonia. E outra coisa também é o refluxo gastroesofágico, visto que o esôfago e a traqueia têm uma ligação íntima, que dividem uma parede muscular ali, uma estrutura muito próxima, e quando existe, por exemplo, um refluxo e o esôfago sofre com os líquidos ácidos do estômago, provenientes do estômago, causa uma reação onde também se produz secreção e fica um pouco reativa a via aérea. Então, a gente vai falar um pouquinho das medicações de alívio, que são aquelas medicações para quando estamos em crise, de asma, ou digo, de broncoespasmo. Então, a gente tem o beta-2 agonista inalatório de curta duração, que é considerado de ação rápida, só que assim, o aumento do seu uso no dia a dia indica que a doença não está sendo bem controlada. Não tem efeito anti-inflamatório e não devem ser usados isolados para o tratamento. Então, às vezes, aquele edema, aquela inflamação do brônquio, não só o relaxamento da musculatura lisa, muitas vezes não é resolvido. E pode ser usado a cada 4 e 6 horas. Ele está disponível no mercado como o salbutamol, que é o conhecido aerolim, o fenoterol, que é o Berotec, e a terbutalina. Seus efeitos negativos, adversos, podem ser tremores de extremidade, arritmias cardíacas e hipocalemia. A gente também tem de medicações de alívio os anticolinérgicos, que é ação rápida também, que é o brometo de ipratrópio, que é o Atrovente, e também tem efeitos adversos, descrito como taquicardia, arritmia cardíaca, secura da mucosa oral, glaucoma e retenção urinária. Essa é uma alternativa para quem não se adapta aos beta-agonistas. Já como medicação de controle, a gente tem o beta-agonistas de ação prolongada, que tem duração do efeito de 12 horas ou mais, e ela está normalmente no mercado como o formoterol, que é o Foradil,
o salmeterol, que é o Cerevent Spray, o Rotadisk. Então, é as formas de apresentação da medicação. São utilizados em associação com corticoides inalatórios e seus efeitos adversos não são tão comuns como os de alívio, né, as medicações de alívio, mas ainda assim podem apresentar tremores de extremidade e hipocalemia. Então, resumindo, o que é? Então, você tem no broncoespasmo uma contratura, né, uma contração da musculatura lisa que reveste a via aérea, então ela provoca um fechamento, uma oclusão ali tenta-se a oclusão da via aérea em resposta, né? A gente, muitas vezes, como na asma, também apresenta a mucosa inflamada e, muitas vezes, uma produção excessiva de muco. Acontece como? Às vezes, por uma reação ao exercício, por uma reação ambiental, né, por uma reação a medicamentos. E o seu tratamento normalmente é feito por medicações de alívio, que é para quando você está em crise, e aí você faz a medicação, e na sequência você já tem um alívio rápido, porém essa medicação ela não tem uma grande duração. Então também tem as medicações para uso mais longo, né? E é isso. Abraços.